Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Alisson, mestre em Administração Pública, e vamos hoje para uma aula sobre licitações com foco no concurso que está se aproximando aí, né, de CNU 2025. Vou fazer uma breve revisão teórica aí sobre os conteúdos que estão estabelecidos lá no edital. Bem, o que a gente vai abordar nesse curso? Primeiro, abordar o conceito, a natureza jurídica, o objeto e finalidade. Essa é a aula de hoje, a gente vai tratar todos esses aspectos na aula de hoje. E ao longo aí dessa semana, a gente vai tratar dos princípios básicos, das modalidades, da obrigatoriedade da licitação pública, dos procedimentos licitatórios em si, da anulação, da revogação, das sanções dos procedimentos e dos crimes de licitações. Vai abordar todos os aspectos que estão estabelecidos lá no edital da CNU para licitações públicas, e vocês vão poder ter um pouco mais de clareza lá durante a realização de vossas provas. Vamos lá. Bem, primeiro ponto é a gente conceituar o que é licitação pública. Há sempre uma confusão entre o que é uma licitação pública, se é um procedimento licitatório, se é um processo licitatório, se é efetivamente um contrato. Isso tem que tomar cuidado porque as bancas exploram isso. Bem, a licitação ela é um procedimento, ela é uma concatenação de atos públicos, de atos administrativos, e que tem por objetivo buscar a melhor proposta para o Estado. A mais vantajosa não é a mais barata, não é a mais econômica, mas é a mais vantajosa para o Estado. Ela está fundamentada lá no artigo 37 da Constituição, no seu inciso 21, e na lei, na nova lei de licitações, que já nem é tão nova assim, né, na 1433, que já está em plena vigência, é o Estatuto da Licitação no Brasil, né? Lá é que está estabelecido todos os detalhes de como é o processo licitatório. E ao longo desse curso a gente vai falar muito sobre essa lei, sobre a 1433. E, é o documento, é a nossa norma, é a nossa lei que rege todo o processo licitatório, que nada mais é do que o processo pelo qual o Estado contrata serviços, compra coisas, constrói edifícios, aliena coisas, né? Está tudo contido ali. É importante salientar que a licitação em si não é um contrato público, e guarda isso na cabeça, porque é muito provável que apareça na prova alguma coisa semelhante a isso, tentando fazer você pensar, ou então colocando ali na elaboração da questão que a licitação pública é um contrato em si. Ela não é um contrato em si, é um procedimento e que é anterior a esse contrato. Ela vai combinar lá na frente, a entrega, uma das entregas dela é o contrato. Mas ela é essa etapa anterior, essa etapa que antecede ali a contratação. É, eu trouxe dois conceitos para vocês do que é, de como a doutrina estabelece, conceitua o processo licitatório em si, o procedimento licitatório. E o primeiro que eu trago é o Eri Lopes de Meireles, renomado, vocês já escutaram muito falar sobre ele, um dos maiores autores sobre a administração pública do nosso país. E ele traz que a licitação é o procedimento administrativo, e já reforçando, é um procedimento administrativo, procedimento administrativo, mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa. Vejam bem, não é a proposta mais barata, não é a proposta mais econômica, é a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Essa é a conceituação que Eli Lopes traz para nós. Outro conceito que eu trago é a da de Pietro, e ela diz: a licitação é o procedimento administrativo, de novo, ó, aqui, ó, é procedimento administrativo,
pelo qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa. Repito, não é a mais econômica, não é a mais barata. A gente escuta muito falar na administração pública que o Estado sempre compra o que é mais barato, não é o que tem melhor qualidade. E isso é um mito. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. O Estado compra, faz a aquisição, busca sempre aquilo que é mais vantajoso para ele. A qualidade ela não está em questionamento, ela não está em avaliação. A maior parte dos processos licitatórios que são feitos. A qualidade é estabelecida, é uma qualidade que já está posta, e depois daquela qualidade posta, a gente compra aquilo que é mais econômico. Proposta mais vantajosa para a celebração de contrato, assegurando a observância do princípio constitucional da isonomia. A de Pietro já traz aqui um outro elemento que a gente observa que não foi trazido pelo Eli. Ele não fala aqui na isonomia. Isso aqui vai ser interessante para a gente falar um pouco mais lá adiante. Processo licitatório, a gente tem que escolher aquilo que é mais vantajoso para o Estado, mas a gente tem que tratar os particulares que estão participando ali desse processo licitatório de maneira igualitária. A gente não pode, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente lá sobre os princípios da administração pública que estão envolvidos aqui, que a gente tem que estar com isso sempre em mente, e um deles é o da impessoalidade. A gente tem que tratar com impessoalidade, com isonomia, com equidade, todos os licitantes, os terceiros interessados que querem vender para o Estado. A gente não adianta buscar a proposta mais vantajosa para o Estado comprando algo que é de um conhecido, de um amigo, por esse motivo. A gente tem que abrir um processo licitatório para que todos participem. Aqueles que atuam na cidade onde você reside, aqueles onde o Estado, onde o órgão do Estado está instalado, aqueles que estão talvez até fora do país, conduzir várias licitações internacionais, porque são mais interessantes para o Estado em alguns contextos. Então, empresas que são de fora do país podem participar, ou de outros estados do país podem participar, de outros municípios, outras cidades. E isso é positivo. Esse princípio da isonomia, ele tem que estar sempre em mente do administrador público quando ele está estabelecendo ali as regras daquela licitação que ele vai conduzir. É princípio. O princípio da administração pública, ele tem que estar antes mesmo dos procedimentos e dos processos. Bem, percebam, uma licitação pública, ela é necessária, ela é obrigatória no nosso país para quase todas as compras ou contratações que o Estado faz, quase todas. Existem algumas exceções, principalmente quando não é possível haver uma competição. A lei de licitações, a 14133 ou a 8666, a anterior, ela usa esse mecanismo da competição, que é importante, é saudável, como forma de alcançar essa proposta mais vantajosa para o Estado. Então, por regra, isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal, o Estado precisa fazer processos licitatórios para contratação de obras, de serviços, compras de coisas, ou vou contratar um serviço de terceirização de limpeza, um serviço de terceirização de vigilância. A gente vai ter que fazer por um processo licitatório. A gente vai comprar um insumo qualquer para uma atividade do Estado, uma ferramenta, combustível para determinado órgão. Essa compra, ela deve ser precedida de um processo licitatório. E uma outra que a gente esquece, normalmente as pessoas não se lembram que as alienações, elas também são precedidas de processo licitatório. Por exemplo, um dos tipos de processo licitatório é o leilão, pelo qual o Estado se desfaz daquilo que já não é servível a ele.
que ainda tem valor econômico, mas que já não serve para o propósito daquele determinado órgão. A gente faz um processo licitatório que culmina não com a compra de uma coisa, não com dispêndio de recurso público, mas culmina com a venda de uma coisa. Por exemplo, um imóvel que o Estado já não quer mais utilizar, ou uma viatura policial que chegou no seu fim de ciclo de vida e precisa ser vendida e tem valor econômico, então é posta em um leilão e até reverte recursos para os cofres públicos, né? Então, todos eles serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes. Olha só, aqui a gente já volta lá no conceito da Di Pietro. Ela fala que deve ter um tratamento isonômico entre aqueles particulares que querem vender alguma coisa para o Estado, que querem participar, tem um interesse econômico ali envolvido nesse atendimento da demanda do Estado. Está lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, é bom sempre visitá-lo lá. Bem, a natureza jurídica do procedimento, da licitação em si. Como eu já disse anteriormente, a licitação ela é um procedimento, ela não é um ato público isolado, não é. Por exemplo, como a publicação do edital, é um ato que está contido dentro do procedimento de licitação. Mas ela também não é um processo licitatório, como a gente sempre escuta, o processo licitatório, até por vício a gente acaba falando, o processo licitatório. Não, não é um processo. Ele é um procedimento que ele tem vários atos sucessivos, como, por exemplo, a publicação do edital, a resposta a impugnações das empresas, a realização do pregão eletrônico, por exemplo, ou de um pregão presencial em algumas situações que ainda é cabível e que é interessante para o Estado. A regra o entendimento é que não se fala de um processo, isso é bom porque as bancas costumam cobrar isso e trazer essa confusão conceitual que paira para poder pegar o candidato no contrapé. Não é um processo, não é um ato isolado, é um procedimento, uma concatenação de atos administrativos que vão culminar lá com o objetivo ali do processo licitatório, que é escolher a proposta mais vantajosa. Além de ser um procedimento administrativo, a gente tem que ter na cabeça que é um procedimento administrativo vinculado. Ele não é um procedimento administrativo em si, que o administrador pode tomar baseado exclusivamente no seu juízo. Ele está todo determinado lá na 14133, quais são os procedimentos que devem ser adotados, como deve ser adotado, qual é a forma que deve ser adotada, quando você usa a licitação ou quando você não usa a licitação, quando ela é dispensável. Tudo isso está estabelecido na lei. Então, o administrador público, quando está operando o direito, ele precisa seguir aqueles elementos. Por isso que ele é um ato que é vinculado. Ele não é um ato que... Ele não é um ato puramente... não é um ato que o administrador toma pela sua própria consciência ou pela sua própria convicção. Ele tem que agir dentro daquelas balizas que estão estabelecidas lá na lei. Aqui adiante. Bem, aí eu trago de novo alguma doutrina sobre o conceito da natureza jurídica da licitação, e isso está lá no Atlas de Direito Administrativo, na 36ª edição dele,
E ele diz lá para a gente que a licitação, sem dúvida, é um procedimento, isso aqui é muito bom que a gente deixe massificado, administrativo vinculado, ele não é um procedimento administrativo autônomo do administrador, porque a administração não tem a liberdade de decidir se vai realizar ou não a licitação. O administrador que está atuando lá em nome da administração, ele é obrigado a fazer o processo licitatório se ele tiver que contratar um serviço ou comprar algo. Ele não tem essa liberdade, assim, poxa, dessa vez eu não vou fazer a licitação porque eu consegui comprar muito barato. Eu consegui achar aqui uma oportunidade, uma pichincha. Eu vou, em vez de fazer um processo licitatório que vai demorar anos, às vezes demoram anos, eu vou comprar nessa loja aqui do Mercado Livre, mesmo que seja a melhor intenção, mesmo que é o melhor preço, é o melhor produto, é uma ocasião, mesmo assim o administrador não pode, ele tem que ir lá e seguir aquelas balizas que estão lá na Lei 14.133. Não é um ato discricionário, é um ato que ele é vinculado, ele precisa seguir as regras lá. Nem para escolher o rito que seguirá. Pensa só, se lá na 14.133, a gente vai ver mais adiante, tem vários ritos para poder fazer uma compra pública. Uma delas é a inexigibilidade, outra delas é a dispensa de licitação, ou um pregão. Cada um desses ritos, eles estão abalizados, eles estão estabelecidos, seus critérios para que eles sejam utilizados. Lá não dá para o administrador falar assim, cara, a contratação dessa empresa para construir esse prédio, eu vou fazer por inegibilidade porque eu quero. Ele não tem essa autonomia, o administrador. Ele tem que estar nas balizas da 1433, sempre que ele for fazer um processo licitatório, sempre que ele for fazer uma compra, uma contratação, ou até mesmo uma alienação, nós já vimos. Então, nem para escolher o rito que seguirá, deve sempre observar a lei. Bem, o objeto. Cara, isso aqui também é importante estar na cabeça, porque as bancas também gostam, principalmente a FGV, ela gosta de trazer esses dois conceitos aí, do objeto imediato e do objeto mediato. O objeto imediato do processo licitatório sempre é a escolha da proposta mais vantajosa. Esse é o principal objeto. O que que se faz? Por que que se faz um processo licitatório? Para escolher a proposta mais vantajosa. Precisa se comprar alguma coisa. Para comprar essa coisa, eu preciso escolher quem é que vai fornecer essa coisa. E essa pessoa, ela vai fazer propostas para o Estado e o Estado vai ter que decidir qual dessas propostas vai ser aceita. E esse é um objeto imediato, é o objeto princípio e é a seleção dessa proposta. O objeto mediato, aí já é a contratação em si. Então pensa comigo, a gente não faz uma licitação pensando imediatamente na contratação da coisa. Não faz. A gente faz uma licitação pensando em selecionar quem é que a gente vai contratar. O contrato vem no segundo plano, numa segunda etapa. Então, imediatamente, a gente só quer selecionar uma proposta. A posteriori, a gente vai fazer um contrato administrativo com aquela empresa que foi selecionada. Então, gravem muito bem isso. Objeto imediato é a seleção da proposta mais vantajosa e o objeto imediato é o contrato administrativo que a gente vai celebrar após o processo licitatório. Olha lá, eu falando os mesmos termos que, por costume, a gente acaba falando. O procedimento licitatório. E lembrem-se,
O procedimento licitatório, a licitação serve para comprar qualquer coisa que você imaginar. Lápis para ser fornecido para aluno da escola pública. É mediante um procedimento licitatório. Compra de uma aeronave para a Força Aérea Brasileira, mediante um procedimento licitatório. Contratação de um serviço de portaria para um ministério, mediante procedimento licitatório. Então, lembre, obras, serviços, compras, alienações e locações. Qualquer um desses elementos, dessas modalidades de contratação que o Estado pode fazer, ela é feita mediante um procedimento licitatório. Bem, os objetivos, a gente falou do objeto, que é a matéria que o procedimento licitatório manipula. E agora vamos falar sobre os objetivos. E os objetivos estão lá na 14133. Depois a gente vai lá visitar a 14133 para ver que esses objetivos estão expressos lá. O primeiro objetivo é, de novo, selecionar a proposta apta a gerar resultado de contratação sendo a mais vantajosa. Aqui eu trago esse detalhe aqui para o ciclo de vida do objeto. Pensa comigo. A proposta mais vantajosa, ela tem que ser muito bem estudada e no procedimento licitatório tem etapas para estudar isso, como estudo técnico. Tá? A gente precisa entender que não é aquela compra da coisa que é mais barata, ou não é aquela compra daquilo que parece, à prima vista, ser o mais interessante. Pensemos na contratação de uma empresa para construir um edifício. Essa empresa pode apresentar o menor custo ali durante o processo licitatório, mas na validação dos documentos que ela apresenta, a gente pode chegar à conclusão de que aquela empresa não tem a capacidade técnica suficiente para poder fazer aquele objeto. Nesse caso, o administrador público ele tem que pensar, tem que avaliar com muita calma para entender, para decidir se é melhor aquele caminho ou se ele pode escolher um outro caminho. Pensa comigo um outro ponto. Vamos fazer a aquisição de uma ambulância. E a gente vai lá comprar uma ambulância que é de um determinado fabricante que não opera no Brasil. Essa ambulância ela é espetacular, mas ela não tem rede de concessionárias, ela não tem um parque de peças de reposição nacional. Talvez, mesmo essa compra sendo mais barata imediatamente, com o passar do tempo, esta compra pode se tornar um problema, porque eu não consigo fazer manutenção eu não consigo acionar uma garantia da ambulância. Esses elementos todos devem ser pensados pelo planejador da compra para garantir que a seleção daquela proposta que é a mais vantajosa é a mais vantajosa de verdade. Não é a mais barata, é a mais vantajosa. Um outro objetivo é assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. Lembra lá? A gente falou lá sobre o conceito da Di Pietro. Ela traz esse elemento e está aqui de novo nos objetivos da nossa licitação, que está lá na 14133. A gente tem que fomentar essa competição de maneira justa, para que os terceiros que são interessados em fornecer para o Estado possam concorrer em igualdade. Esse é um elemento fundamental do processo licitatório, não dá para afastar ele. Não dá para falar, pô, vou comprar aquele ali que é mais barato e eu vou ignorar todos esses outros licitantes aqui. Não funciona assim. Não pode ser feito assim. As pessoas, elas têm o direito de participar do processo licitatório em pé de igualdade, atendendo os requisitos técnicos estabelecidos
pela administração para o fornecimento daquele bem ou para a prestação daquele serviço. Outro objetivo do nosso processo licitatório, olha lá eu de novo, nosso procedimento licitatório, evitar contratações com sobrepreço. Isso aqui é fundamental para que a gente possa prestar um bom serviço público. A maioria de vocês aí que está me escutando é um aspirante a um servidor público, vai trabalhar no órgão. Deus queira que vocês consigam essa aprovação aí. E quando chegar lá, o objetivo tem que ser fazer mais, fazer bem feito, com menos recursos do Estado. O recurso que a gente economiza numa compra bem feita, ele vai servir para uma escola, vai servir para um hospital, vai servir para compra de vacinas, vai servir para poder ajudar mais pessoas. Esse tem que ser o sentimento no coração. Então, utilizar o procedimento licitatório adequadamente faz com que a gente evite sobrepreços. E que a gente escuta sempre aí nos noticiários que a compra foi superfaturada, que a compra foi de boa qualidade, ou que o resultado não foi alcançado. Quando vocês estiverem atuando na administração pública, vocês vão perceber que a ferramenta da licitação, ela é muito bem pensada, é uma lei que ela é muito bem elaborada. Acho que ela tem críticas injustas, e se ela for bem aplicada, ela culmina sim com excelentes compras, com um atendimento às políticas públicas naquilo que a sociedade precisa de fato, e muitas vezes com preços mais baixos do que os preços que particulares compram. Eu conduzi um processo licitatório complexo de um produto que custa no mercado nacional aqui R$ 12.000, R$ 14.000. E com um processo licitatório bem feito, baseado nos princípios da administração pública, a gente conseguiu uma compra de um excelente produto, de muito boa qualidade, de renome internacional, a R$ 1.500, quase um décimo do preço do que se pratica no mercado. E isso a gente não costuma escutar. A gente costuma escutar é que foi comprado por sobrepreço, ou que para vender para o Estado as pessoas colocam mais um pouco de dinheiro lá nos orçamentos, porque demora a receber, porque tem o risco de não receber. Ao contrário, um processo licitatório bem elaborado, bem cuidado, ele evita o sobrepreço e ele culmina com boas compras, sim, viu? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também no processo licitatório é como o exemplo que eu disse lá do prédio público, preço inexequível. Às vezes aparece lá um licitante que é despreparado, e aparece com muita frequência, viu? Que ele não avalia bem o tamanho do contrato, ele não avalia bem o tamanho da entrega que ele vai ter que fazer, e ele coloca preços que são impossíveis de atender aquele objeto com o preço que ele colocou. Isso aqui é um cuidado que tem que ter durante o processo licitatório. Para não contratar alguém que à prima vista pode ser, poxa, contratei super barato, vai dar tudo bem. Não, a empresa vai quebrar com 1, 2 meses de obra, vai abandonar o canteiro da obra lá, a obra vai ficar lá sem poder atender a sociedade por 2, 3 anos, vai depreciar, vai deteriorar aquilo que essa empresa colocar, começou a fazer as fundações lá e abandona a obra, a armadura da fundação vai oxidar, vai ter que ter retrabalho, o canteiro de obra que foi montado vai ter que ser refeito e o Estado vai ter que pagar isso de novo, porque aquela empresa não deu conta, quebrou, faliu e abandonou o serviço lá. Então a gente tem que tomar cuidado com esses preços inexequíveis, aparece com muita frequência. E o superfaturamento lá na execução, que já é uma parte depois do procedimento licitatório, mas que no procedimento licitatório a gente consegue filtrar para que isso não aconteça lá na frente, com termos aditivos sucessivos, com atrasos, com uma série de situações que fazem com que aquela execução fique com um preço maior do que o que foi estimado inicialmente. Bem,
Um outro objetivo, e essa é a novidade da 14133, da nova lei do nosso novo Estatuto das Licitações, que é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A gente não tinha esse conceito lá na Expresso, na 14. É evidente que todo o nosso ordenamento jurídico, toda a nossa administração, ela é voltada para o fomento do desenvolvimento nacional, mas isso não estava expresso lá na 8666. Na 14133 está expresso lá. É um objetivo, então isso aí pode vir lá aparecer na tua prova como um dos objetivos da licitação, que é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso. Eu vou fazer uma outra aula só de correção de questões de assunto de licitação pública. E a gente vai encontrar lá algumas ali que tangenciam esse assunto. Bem, hoje o que nós vemos? Primeiro, o conceito de licitação e deixar claro que é um procedimento administrativo, não é um contrato, não é um processo, é um procedimento administrativo, não é um ato isolado. Isso a FGV ela já caiu algumas vezes nesse sentido. Não é um ato isolado, não é um processo e não é um contrato. Que aparece para caramba. A licitação é um contrato que o Estado faz para comprar. Não, não é. A licitação é um procedimento pelo qual a gente escolhe a proposta mais vantajosa para atender aquela determinada demanda lá. Na natureza jurídica, é esse procedimento e é um ato vinculado, não é um ato puramente discricionário. O administrador público não chega lá e fala assim: vou comprar determinada coisa por licitação porque eu quero. Ele vai comprar por licitação porque a lei exige que ele compre por licitação. Ou eu vou deixar de usar a licitação porque eu quero. Não, ele não pode deixar de usar a licitação se os critérios estabelecidos lá na lei para aquela compra específica exigirem a licitação. Ele tem que fazer a licitação. O objeto imediatamente da licitação é o alcance dessa proposta mais vantajosa, imediatamente, ou em segundo plano, ou após a contratação em si, a contratação do serviço, a contratação da obra que vai fazer, da empresa que vai fazer a obra do hospital, ou a compra de determinado produto lá. Mas imediatamente é a seleção da proposta. Grave isso aí. Imediatamente, a, o objeto da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para o Estado. A proposta mais vantajosa, não a proposta mais econômica. A finalidade, cara, sempre é. Pensa assim, ó, você é administrador público, você precisa comprar melhor para o Estado. Então, a finalidade de um procedimento licitatório é comprar melhor, é fazer uma compra bem feita, sempre respeitando a isonomia, permitindo com que todos participem em pé de igualdade. Eu vou comprar barato, mas vou comprar do meu brother lá. Não, não é assim que funciona. Você vai comprar barato, porque você vai fomentar a concorrência entre todo mundo que está no mercado, que atua naquela área lá. Segundo, transparência. Depois pesquisem, entrem lá no Google lá e acessem o Portal Nacional das Compras Públicas. Tudo é publicado hoje no nosso procedimento licitatório. Desde o edital até as impugnações, até as respostas das impugnações, até as propostas das empresas, tudo está lá publicado lá. A moralidade, como isso é necessário e como isso faz com que a administração pública funcione melhor. Comprar o que é necessário, porque vai atender uma demanda da sociedade e comprar no preço adequado, no preço justo. Isso é a finalidade maior do processo do procedimentos licitatórios. E por fim, como nós já falamos lá, o desenvolvimento nacional sustentável, que é essa novidade expressa lá na 14133,
e que pode ser que apareça lá na sua prova como, sim, das finalidades, dos objetivos do processo licitatório. Espero que seja útil essa aula para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre os princípios do procedimento licitatório e vou caprichar nessa aula de amanhã, vou tentar fazer ela com bastante esmero, e baseado nesses princípios, eu acho que vocês conseguem responder a maior parte dessas questões que aparecem nos concursos públicos, porque os princípios eles permeiam todo o direito, né? Todas as ações que precisam ser tomadas pelos administradores. Então, esses princípios lá ficando bem claros para vocês, vocês vão ver que conseguem matar quase todas as questões que aparecem, só baseado nos princípios. E espero que seja útil. Que Deus abençoe vocês, que tenham aí ótimos estudos e nos vemos em breve.